Prezada comunidade de Rancho Queimado, eu sou o Joel Schlemper, sou pastor sinodal. O pastor Euclides está no seu período de descanso anual e pediu que eu fizesse o culto neste fim de semana aqui nessa comunidade. Para mim é uma alegria poder estar com vocês novamente, poder repartir com vocês a palavra de Deus que nos alimenta e nos sustenta, que mata a nossa fome espiritual e também essa oportunidade de estarmos juntos para louvar a Deus e para interceder. Se você está aí com a sua família, participe deste culto neste momento, que é um culto doméstico. Eu quero saudar vocês neste fim de semana com a palavra bíblica, que é o versículo da senha para esta semana, que foi uma palavra encontrada no livro de João, capítulo 14, versículo 23, uma palavra de Jesus que diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, diz Jesus, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Gostaria de ter um momento de oração nesse momento e pedir a presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, também neste momento de culto nas casas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos reunimos distanciados, mas unidos em espírito por Ti, para ouvir a Tua palavra, para ouvir também os Teus conselhos a nós, a Tua orientação, e pedimos que Tu ouça também nossa oração, intercessão, nosso canto nesta manhã. Abençoa assim todos que estiverem ouvindo, seja neste fim de semana do dia 31 de julho, 1º de agosto, seja em outro momento. Em nome de Cristo Jesus pedimos isto. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que
Algumas vezes eu já ouvi a seguinte frase, talvez você já tenha ouvido também, de que se a gente não experimenta algo, como é que vai saber se é ruim ou bom? Para a gente saber se é ruim ou bom, precisa experimentar. Evidentemente, essa é uma frase muito pouco refletida e reflete um pouco, inclusive, de ignorância de quem a pronuncia. Talvez até eu já tenha dito uma frase assim, mas não é uma frase muito sábia. Por exemplo, eu não preciso ser mordido de cobra ou levar uma picada de um escorpião para saber que faz mal. O conhecimento que outros me trazem sobre isso, as evidências que outros têm de que de fato mordida de cobra ou uma picada de escorpião fazem mal, me fazem perceber que é perigoso e por isso eu não preciso ser mordido de cobra para saber que faz mal. Assim também, aprender com outros faz bem. Aprender com o testemunho de outras pessoas nos ajuda a amadurecer. Quando a gente olha para o texto bíblico, nós vamos ver que a Bíblia, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 21, nós percebemos que a Bíblia é um livro que conta a história de pessoas. E as histórias ali reveladas mostram como essas pessoas se relacionavam com o Criador, com o próximo e com a natureza criada por Deus. As histórias da Bíblia revelam, as histórias de pessoas da Bíblia nos mostram como a gente pode viver também neste mundo e como a gente pode ter o propósito para o qual nós fomos criados neste mundo. Por isso a gente aprende muito com a história de pessoas. E nós queremos hoje ler a história de uma pessoa da Bíblia também, com seus erros e seus acertos. Talvez é uma pessoa que você não ouviu falar ainda, porque é uma pessoa pouco conhecida no meio cristão, mas está na Bíblia e inclusive essa pessoa tem um livro com o nome dela na Bíblia. Essa pessoa chama-se Filemão. Se você já acompanhou um pouco da Bíblia, do Novo Testamento, aquela parte final da Bíblia, tem esse livro de Filemão. Ele é bem curto, tem apenas 25 versículos, um pouco mais de uma página apenas na sua Bíblia. E nós queremos olhar um pouco para a história de Filemão. Nós não vamos ler o livro de Filemão todo aqui, você pode fazer isso depois, em um momento sozinho, porque é um livro curto, mas nós queremos apontar alguns aspectos da história e citar alguns versículos deste livro, do livro de Filemão. O livro de Filemão, Martinho Lutero, o reformador de nossa igreja, escreveu um pequeno comentário também sobre o livro, e Martinho Lutero diz que esta epístola, ou esta carta, a carta de Filemão, ela mostra um exemplo magistralmente lindo do que é o amor cristão. É uma carta que foi escrita pelo Paulo, o apóstolo, aquele que plantou igrejas no mundo romano conhecido da época. Ele estava na prisão, numa prisão doméstica, aliás, em Roma, provavelmente, e de lá escreveu a carta para o seu amigo Filemão, que provavelmente tinha se convertido com o apóstolo Paulo quando estivera em Éfeso. Paulo manda esta carta intercedendo em favor de um amigo que ele tinha feito no tempo da prisão, uma pessoa que tinha se convertido a Cristo Jesus enquanto Paulo estava preso lá em Roma. Essa pessoa chamava-se Onésimo e era um escravo fugitivo de Filemão. E por isso Paulo escreve então esta carta para Filemão, intercedendo em favor deste escravo fugitivo chamado Onésimo. Eu gostaria de olhar assim com vocês esta carta e apontar alguns aspectos da vida deste homem chamado Filemão que chamam muita atenção da gente. Em primeiro lugar, quem afinal de contas era Filemão? Se a gente olhar para a história do livro de Filemão, vamos perceber um pouco da biografia deste homem e vamos perceber que Filemão era um líder da igreja cristã em sua época, na cidade de Colosso, e um exemplo de líder. Em primeiro lugar, então, se a gente olhar para o livro de Colossenses, que é um pouco antes, capítulo 4, versículo 9, o capítulo 4, versículo 17, vamos perceber que Filemão era morador da cidade de Colosso. Era uma pessoa rica, tinha posses, porque ele tinha escravos, tinha uma casa grande no versículo 22 do capítulo 1 de Filemão. Nós percebemos que Paulo tinha o desejo de se hospedar na casa de Filemão e lá tinha um quarto de hóspedes. Naquele contexto, quem tinha um quarto de hóspede era alguém que tinha mais condições financeiras, assim ele era rico. Ele abrigava uma igreja dentro da sua casa
e ajudava a sustentar financeiramente o ministério de Paulo. Em Filemão 1:1 nós percebemos isso. Ou seja, era um líder que tinha bastante posses financeiras. No versículo 19 de Filemão nós percebemos que Filemão se convertera com o apóstolo Paulo, provavelmente na cidade de Éfeso, porque Paulo nunca esteve na cidade de Colosso e Éfeso era a capital da província, então talvez quando Paulo estava na cidade de Éfeso, o Filemão, talvez em viagem lá para algum negócio, talvez tenha se convertido com o apóstolo Paulo. Ele era amigo de Paulo e Paulo chama ele de o discípulo amado. Paulo também se coloca como um pastor dele. No versículo 8 a gente percebe isso. E no versículo 1 Paulo o chama de discípulo amado. Filemão era casado com Árfia, também chamada por amada irmã por Paulo, e ele era pai, junto com Árfia, de Arquipo, que também era um colaborador de Paulo, tanto na cidade de Colosso, como também na cidade de Laodiceia, conforme a gente percebe em Filemão capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2. Ou seja, Filemão era um homem cristão, um cristão fiel a Deus, pai de uma família cristã, a sua esposa, chamada de irmã amada, possivelmente ajudava a servir também a igreja de Jesus em Colosso, pai de um filho que era líder da igreja, colaborador com os pastores daquela comunidade e também líder dos grupos daquela igreja, seja lá em Colosso ou Laodiceia. Podemos chegar à conclusão então que Filemão era um exemplo de líder, um bom patriarca de família cristã. Ele também era um exemplo para a sua cidade e a sociedade local. No versículo 5, nós chegamos a perceber que Paulo, mesmo estando longe, ouviu o bom testemunho que Filemão dava na cidade de Colosso. Naquele tempo não tinha rede social, vocês sabem disso. Se o bom testemunho de Filemão chegou até Paulo na prisão de Roma, é porque Filemão tinha um bom testemunho público também. Ou seja, era um exemplo em família e era um exemplo também dentro da sociedade e da comunidade na qual ele participava. Porém, mesmo sendo um exemplo, um bom líder, um colaborador, mesmo tendo um bom testemunho na cidade onde morava, Filemão ainda precisava amadurecer na fé em Jesus. Ele não estava maduro. E nós percebemos isso também através desta carta. Tem um texto em Hebreus capítulo 6, versículos 1 e seguintes, onde o autor de Hebreus diz que alguns cristãos estavam ainda como que crianças na fé, estavam imaturos na fé e precisavam beber do leite espiritual, que é a relação sobre perdão de pecados, a confissão, a ressurreição dos mortos. Isto, para Paulo, é apenas leite espiritual. O que a gente aprende com isso? Em primeiro lugar, aplicando para a nossa vida. Aqueles que já são cristãos há muito tempo, e alguns que talvez nos ouvem nesse fim de semana, são cristãos já desde o nascimento, nasceram dentro de uma família cristã, onde os pais já levaram para a fé, leram a Bíblia e oraram em casa com eles. Mesmo pessoas que são cristãs há mais tempo, pode acontecer que são cristãos e não amadurecem na fé. Saber textos bíblicos, poder ser líder de uma comunidade, ter uma família cristã, ainda não é evidência de que somos maduros na fé, porque Filemão não era, apesar de ter tudo isso. Por isso, um dos desafios que nós temos como cristãos, dentro da sociedade, da comunidade, da família, um dos desafios é nós amadurecermos na fé. Como diz lá em Hebreus capítulo 1, abandonar o leitinho espiritual, das coisas básicas da fé, daquelas coisas que a gente aprendeu quando a gente se rendeu a Cristo Jesus e ao seu reino, que é a oração, leitura da Bíblia, a comunhão com outros irmãos, o bom testemunho, a contribuição com as nossas finanças. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é importante para a vida de fé, mas é leitinho espiritual, não passa disso. E o apóstolo Paulo estava dando a oportunidade para Filemão crescer. Crescer não é ruim, é bom, é natural, é saudável que nós cresçamos.
e para que nós possamos crescer e amadurecer como homens e mulheres na fé, que abandonaram o leitinho espiritual para comer alimento sólido da fé, nós precisamos amadurecer. Filemão precisou amadurecer e isto é libertador, não é um peso, é uma gratidão, é uma graça que Deus nos dá. Deixar de ser meninos e meninas, crianças na fé e se tornarem pessoas maduras. Como é que Filemão teve que crescer? Qual foi o passo que Filemão deu ou teve que dar para amadurecer na fé? Qual é esse passo de liberdade que ele teve que dar para ser um homem maduro na fé? Em segundo lugar, então Filemão precisou passar da imaturidade para a graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, testemunhado e pregado pelo apóstolo Paulo para Filemão, produziu profundas transformações na sua vida. Ele abandonou o reino das trevas, da idolatria, daquilo que consome as pessoas sem saber porquê. Ele abandonou tudo isso para seguir somente Cristo Jesus. Mas agora Paulo estava dando a oportunidade para ele amadurecer ainda mais, para se tornar adulto na fé. Vamos olhar um pouco para a história da carta de Filemão. Filemão, segundo o livro que a gente tem ali na Bíblia, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo, certa ocasião, fugiu de Filemão e foi parar em Roma. Naquele contexto, os escravos não eram que nem hoje, que nem foi no tempo da senzala, aliás. Não, hoje nós não temos escravidão. Mas como foi no tempo da senzala, os escravos tinham alguns direitos no Império Romano e tinham alguma proteção. Porém, nesse tempo do apóstolo Paulo, se estima que quase metade de toda a população do Império Romano era formada por escravos. Portanto, os senhores, aqueles que eram livres, que possuem escravos, começavam a ter medo do regime de escravidão, porque a qualquer momento poderia haver uma rebelião. Por isso, as leis começaram a endurecer um pouco mais naquele tempo. E Filemão teve um escravo fugitivo. Como esse escravo fugitivo foi parar na casa de Paulo, coincidentemente, essas coincidências que Deus faz, Onésimo foi parar na casa de Paulo e lá ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, assim como Filemão tinha se convertido antes disso. E por se converter ao Evangelho de Cristo, Paulo manda Onésimo de volta para a casa de Filemão, com o pedido que Filemão recebesse Onésimo de volta como um irmão na fé. Talvez você poderia perguntar, mas isso é fácil, agora Onésimo está convertido, ele volta, eu recebo ele como irmão na fé. Não era tão simples assim. Naquele contexto, onde os senhores donos de escravos começavam a se preocupar com a real possibilidade de rebeliões, era de esperar que quando alguém recuperasse um escravo fugitivo, aplicasse sobre ele as leis mais duras, que envolvia açoites e talvez, dependendo do prejuízo, até a pena de morte. Se Filemão não aplicasse essas leis, possivelmente os seus pares, os seus companheiros na cidade de Colosso, iriam retaliar Filemão, porque eles não iriam aceitar que Filemão não castigasse Onésimo com o devido castigo que a lei impunha. Para Filemão receber Onésimo como um irmão de volta, ele precisava e precisou pagar um preço. Talvez ele foi retaliado, talvez aquelas pessoas da comunidade de Colossos não o recebessem mais em suas casas, não fizessem mais negócios com ele. Talvez Filemão teria prejuízo se recebesse Onésimo de volta como irmão sem aplicar o castigo. Porém, Filemão agora tinha a oportunidade de dar o passo em direção ao amadurecimento. E amadurecer faz parte do processo de amadurecer na fé. Amar as pessoas assim como Cristo Jesus amou. E esse era o passo que Filemão podia dar agora. E como é que foi que Jesus amou? Certa ocasião, Jesus disse que nós devemos amar o próximo como a gente ama a si mesmo. O próximo, o vizinho, o cidadão, a pessoa conhecida, a gente ama como a gente ama a gente mesmo.
Porém, dentro da comunidade cristã é um pouco mais radical. Lá em João 17, Jesus diz que nós podemos amar uns aos outros dentro da comunidade cristã, assim como Jesus nos amou. E como é que foi que Jesus nos amou? Ele morreu por nós. Isso significa que ele nos amou mais do que a si mesmo. Ele pagou com a própria vida o preço por nos amar. E este é o amor que eu e você somos libertos para ter agora na comunidade cristã. Um homem e uma mulher amadurecidos na fé. Eles podem amar o próximo mais do que a si mesmo, e foi o caso de Filemão. O pedido de Paulo para Filemão é justamente esse, que Filemão o recebesse Onésimo como irmão, mesmo que isso lhe trouxesse prejuízo pessoal. E Paulo chega a dizer: põe na minha conta, no versículo 16, põe na minha conta se por acaso esse prejuízo for grande. Mas receba ele com amor, no versículo 14 diz esse texto. Receba ele com amor, como se fosse um irmão na fé. Isto é maturidade. Isto é maturidade que nós podemos desenvolver como cristãos também neste mundo. Queridos, quando a gente decide amar alguém, e não estou falando do sentimento do amor apenas, estou falando do compromisso de amar alguém, sempre vai envolver prejuízo. Para amar o marido, a esposa, muitas vezes temos que pagar um preço. Tem prejuízos, temos que abrir mão do nosso orgulho, do nosso direito de ter a razão. Para amar o filho, o vizinho, a comunidade cristã, nós temos que abrir mão muitas vezes, sermos mais tolerantes, dedicar tempo. Temos que abrir mão do direito da revanche, da crítica alheia, para poder amar o próximo mais do que a gente ama a gente mesmo. Nós precisamos abrir mão. Também tem prejuízo, mas também tem uma liberdade. Poder amar o próximo, olhar para o próximo como Jesus viu o próximo, nos dá liberdade neste mundo. Uma liberdade ímpar, uma liberdade ímpar. Por isso, nós somos nesta manhã desafiados a caminhar com liberdade para esse amadurecimento. O prêmio é poder olhar o mundo com os olhos que Jesus olhou. Os olhos da misericórdia, os olhos da transformação, sem o peso e o desejo da vingança, do ódio, tão presente em nossos dias. Sem este peso, poder olhar o próximo como Jesus amou. E se for preciso pagar o preço, o prejuízo pelo próximo, faremos também com a liberdade que nós temos como homem e mulher maduro que somos. Nós temos esta possibilidade. Por isso, para concluir esta meditação neste fim de semana, a história de Filemão nos conta que Filemão foi instigado a dar um passo rumo à maturidade. Nós não sabemos, e a carta de Filemão não tem essa evidência, se Filemão acolheu o conselho e a orientação de Paulo ou não. Eu quero imaginar que sim, mas nós não sabemos. Agora, eu e você que estamos lendo esta carta hoje, eu e você que estamos ouvindo esta mensagem, somos igualmente convidados a dar um passo de maturidade. Por isso, queridos, quando a gente vai deixar aquele leitinho espiritual para se tornar maduro, madura na fé, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que a conversão nos envolve na obra de Cristo. Nós passamos a orar, a ler a Bíblia, a ter comunhão com os irmãos e as irmãs na fé, a dar um bom testemunho público. Isto a conversão faz. O discipulado com Jesus, crescer e amadurecer na fé, nos compromete com a prática do amor ao próximo. Com todo o preço que isso vem junto, mas nos compromete. Por fim, maturidade pressupõe crescer na graça. A Bíblia diz que Deus nos amou gratuitamente. A salvação vem para nós de graça, pela fé, vocês são salvos, não pela graça, não por obras, mas é pela graça, é de graça. A graça que Deus nos deu é de graça para nós. Para Deus custou um preço, custou o preço da morte do seu próprio Filho. Quando nós nos relacionamos com o próximo, também somos convidados a estender a mesma graça para o próximo, amar gratuitamente, sem exigir nada em troca. Para o próximo,
vai ser de graça. Para nós, não raras vezes pagamos um preço por isso. Mas é assim. É assim que nós aprendemos a nos relacionar, assim como Jesus fez. E o próprio Jesus diz: se vocês tiverem amor uns pelos outros, como eu amo vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. É desta forma que Deus está anunciando a sua mensagem também neste mundo. Um mundo marcado por tanto conflitos, polarizações, ódio, medo. Que nós possamos aprender a dar o testemunho cristão como homens e mulheres maduras também. Que Deus abençoe vocês, um bom fim de semana e eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, que esta palavra e esta história tão bela do Filemão, esse testemunho tão claro para nós, possa ser um testemunho de liberdade e que nos instigue a viver a graça de Deus no dia a dia. Abençoa assim aqueles que nos ouvem, abençoa também a comunidade de Rancho Queimado, que tem também a incumbência de dar um bom testemunho ali nesta cidade. Que Deus abençoe aqueles que não moram em Rancho Queimado, mas nos ouviram também nesta manhã, para que também experimentem desta graça e que possam amadurecer no conhecimento e no testemunho de Cristo. Em nome de Jesus eu peço isso. Amém. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar.